Cristo, graça e paz, Deus te abençoe, família. Gente, olha, no assunto passado eu estava falando sobre sociedade, né? E hoje eu quero continuar falando mais um pouquinho sobre isso. Só que hoje o negócio o chicote vai estalar, como diz na minha terra. Vou abrir aqui primeiro um texto na Bíblia, lá de Malaquias, texto que todo mundo conhece, embora todos conheçam muito o versículo 10 e o 11, né? Eu quero falar dos versículos que antecedem esses dois. Vamos lá, Malaquias, o último livro aí do Velho Testamento, que está antes de Mateus, capítulo 3. Deixa aberto aqui. Gente, eu falei de sociedade. E quando eu estabeleci a questão da sociedade, eu falei da sociedade com Deus, trazer Deus para dentro do seu negócio. E hoje eu quero falar o seguinte. Até dei uma breve pincelada nesse assunto quando falei sobre sociedade, porque, como eu disse lá, a gente pode chamar Deus para o negócio. Deus vem junto com a gente no negócio. Deus prospera o nosso negócio. Mas chega um determinado tempo, a gente corrompe essa sociedade. Anteriormente eu falei que a gente quebra essa sociedade, mas aqui eu quero falar um pouquinho mais severamente e usar essa palavra. Não corrompa a sua sociedade com Deus. Porque quantas pessoas fazem isso? Começam bem, mas vão até um certo tempo, até muito bem, mas não terminam bem. E o segredo da vitória não é começar bem, ou ir até certa distância bem, não, gente. É começar e chegar até o final. O grande sucesso não é você desenvolver uma força excessiva no início, uma velocidade tremenda para tentar ganhar a corrida e chegar no meio da distância, estar exaurido, esbaforido e não conseguir chegar até o final. Às vezes você vai naquele trotezinho permanente, como diz o outro, devagar e sempre, né? Mas chega até o final. Esse que é o grande sucesso da vida, você conseguir começar e terminar, chegar até o final. Muitas pessoas começam a sociedade com Deus, mas no decorrer do caminho elas se corrompem. Elas quebram essa aliança, elas ferem essa aliança. Então, guarde isso no seu coração, não corrompa a sua sociedade com Deus. Não abandone. E, aliás, antes de falar disso, de não abandonar, dentro da sociedade com Deus, existe algo interessante que eu quero falar aqui. Sala de reunião. Gente, toda empresa existe uma sala específica para reuniões. Aqui na minha empresa mesmo, eu tenho uma loja de decorações, eu tenho a minha sala, onde eu uso ela para algumas reuniões, com equipe de vendas, equipe comercial, quando eu vou fazer algumas reuniões com alguns instaladores, que é algum assunto mais que eu tenho que participar, todos se reúnem na minha sala e a gente conversa. Então, uma coisa que eu tenho que entender dentro dessa sociedade, para que para que a corrupção não chegue, para que eu não venha corromper, para que eu não venha me perder nessa sociedade, eu tenho que criar uma sala de reunião com Deus. Pergunto para você, quantas vezes você chamou Deus para uma reunião? Quantas vezes você já sentou de um lado da mesa, assim como eu estou aqui sentado? Inclusive eu estou na minha sala de reunião, tá, gente? Estou aqui na minha loja, na minha sala de reunião. Quantas vezes, vou falar de mim agora, quantas vezes eu cheguei, sentei nessa cadeira aqui, botei uma cadeira do outro lado, e nem às vezes preciso botar a cadeira, Deus não está cansado, não precisa sentar. Mas, às vezes de forma ilustrativa, né? Profética até. Quantas vezes botei a cadeira do outro lado ali e falei, Pai, Deus, meu sócio, senta aí, estou precisando trocar umas ideias, estou precisando te pedir conselho, estou precisando ter estratégias para esse negócio, estou precisando solucionar esse problema. Quantas vezes nós fazemos isso? Ou será que a gente já parou para pensar nisso, que a gente precisa ter essa sala de reunião com Deus? E essa sala que eu estou falando aqui, às vezes não precisa ser uma sala onde você trabalha na sua empresa, não estou falando disso apenas não. Às vezes essa sala de reunião é o teu quarto, é onde você fecha a porta, dobra o teu joelho e chama Deus para conversar.
chama Deus para ouvi-lo, porque muitas vezes a gente chama Deus para ficar falando, a gente fala igual uma matraca barulhenta e não ouve Deus falar, não para ouvir Deus falar. Então, para que a gente não corrompa nessa sociedade que a gente estabelece com Deus, quando a gente chama Ele para os nossos negócios, nós precisamos criar essa sala de reunião. Chamar Deus para constantes reuniões. E fazendo isso, sabe o que acontece? Chamando Deus para essas constantes reuniões, a gente preserva a nossa integridade para gerir melhor nossos negócios e finanças. Sabe por quê? Porque se Deus está presente, dando ideias, participando de tudo que acontece, com certeza Ele trará luz para que a gente tenha entendimento de como agir com as pessoas. Quantas vezes a gente é injusto com os nossos funcionários, com alguns colaboradores, com alguns fornecedores, injusto com as pessoas que estão perto da gente, injusto com o cliente às vezes, mas a gente tem Deus presente nos dando sempre estratégia e ideias, a gente consegue fluir melhor. E existem muitos perigos de abandonar essa sala de reunião, de abandonar porque quando a gente abandona essa sala de reunião, a gente não tem ela, a gente não chama Deus para esse tete a tete, existem perigos muito grandes em a gente não ter isso ou se ter abandonar isso. Malaquias 3, do 8 ao 9, texto que a gente já abriu aqui, olha só como é forte isso aqui. Será que alguém pode roubar a Deus? Aqui é Deus fazendo uma pergunta, né? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês e a nação toda. Olha que coisa forte. O que acontece quando a gente abandona a sala de reunião? A gente corrompe a sociedade. Aqui Deus está falando com o povo dele que deixou de honrá-lo, deixou de trazer a 10ª parte daquilo que ele pedia, do negócio que ele estabeleceu, que Deus falou, gente, me ouve, me escuta, me segue, vou abençoar vocês, vou prosperar, vocês vão ser cabeça e não cauda, eu vou abençoar o negócio de vocês abundantemente, eu vou estar presente nesse negócio. Mas aí o povo abandonou, começou a roubar a Deus, corrompeu a sociedade com Deus, corrompeu a aliança com Deus. Eu estou usando aqui a sociedade porque eu estou falando de negócios, mas a gente poderia falar aqui da questão de aliança. Corrompeu essa aliança com Deus. E isso é o perigo de abandonar essa sala de reunião, porque quando eu chamo Deus para reunião, constantemente, Ele vai me dando sabedoria. O Espírito Santo me ajuda a não cair nos laços, nos enganos e me perder durante essa trajetória de negócio. Então, eu disse aqui a ilustração do sócio, gente. Para pensar. Vou voltar nela. Ok, fiz a sociedade. A pessoa que eu investi tudo deixou de dar a minha parte. Como que eu vou continuar nessa sociedade? Há poucos dias ouvindo o nosso pastor, o pastor Wellington Abreu, ministrando, falando que Deus tem um cofre. Deus Pai tem um cofre. E tudo quanto está de riquezas, de bens lá dentro, é para os filhos. Como que Deus vai permitir que um filho que o roube tenha acesso a esse cofre? Vamos trazer isso aqui para a nossa vida pessoal. Eu tenho 2 filhos. Um me passa para trás sempre que tem oportunidade, me dá o balão, me engana, mente, me passa a perna. E eu tenho um cofre em casa com bens guardados. Como eu vou dar a chave desse cofre para esse filho? Por mais que eu ame, eu não vou ter confiança. Isso é forte demais, isso é sério demais. Então não corrompa essa sociedade com Deus. Não abandone a sala de reunião. A sala de reunião é fundamental para que você ouça Deus. Não perca essa intimidade e essa aliança. Porque se você perder a intimidade e a aliança, você vai se corromper no caminho. E essa sociedade, ela vai cair. Ela não vai prosperar, ela não vai dar certo. Deus te abençoe. Que você não possa jamais corromper essa aliança, essa sociedade com teu Deus. E que você viva o extraordinário em nome de Jesus.